Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Meus prezados irmãos, meus amigos, a paz do Senhor. Aproveitando que estamos todos em pé, quero logo ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10, 8, 9 e 10. Assim nos diz o apóstolo dos gentios: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo, quando éramos ainda pecadores, morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Meus amados, eu tenho lido nesta noite a palavra de Deus. Quero trazer aqui uma breve reflexão nesse texto, para logo a gente servir a ceia do Senhor. Todos nós compreendemos muito bem que a gente não merecia salvação. Nenhum de nós temos méritos para sermos salvos, para alcançar o que alcançamos em Cristo Jesus, esta riqueza da salvação, a riqueza da graça de Deus. Isto foi fruto de uma coisa só: o amor de Deus, não é? O próprio Jesus já definiu isso lá quando ele estava aqui dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma inexplicável, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo isso aqui que eu tenho e você tem em Cristo, foi porque Deus nos amou. É o amor de Deus, é a graça de Jesus, é a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz aqui que nós éramos pecadores, e mesmo assim, Deus prova o seu amor para conosco, porque não basta amar, tem que provar que ama, né? Não basta dizer que ama, tem que provar o seu amor. Deus disse que ama, mas Ele provou que ama de verdade, né? Deus prova o seu amor para conosco, e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda ímpios, pecadores, inimigos. Isso é amor, né? Jesus falou lá em João 15, 13: ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. E Jesus fez isto, né? Provando o seu amor para conosco. Numa outra passagem, Paulo diz lá: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Crente, povo de Deus, nós precisamos ser ousados. O difícil, o complicado, quase que o impossível, era Deus entregar o seu filho como Ele entregou. Dar o seu filho para morrer no nosso lugar. Ele não poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós. Entregou para morrer, entregou para sofrer, entregou para ser sacrificado por nós. A Bíblia diz que Ele amou e deu o seu Filho unigênito. Não poupou o seu filho. Agora vem Paulo e chega numa conclusão: se Deus foi capaz de fazer quase que o impossível, se Deus fez o extremo de não poupar o seu filho, como não nos dará com Ele? Presta atenção nisto. Ele não está dando todas as coisas para qualquer um, não. Dará com Jesus, junto com Cristo, nele, em Cristo Jesus. Agora, se você está em Cristo, seja ousado e aprenda a tomar posse de todas as bênçãos, de todas as coisas. É certo que o que você procura e precisa, em Cristo você encontra. Ele disponibilizou em Jesus a cura, a alegria, a vitória, a direção, a sabedoria, a graça, a vitória, a esperança, o renovo. Em Cristo nós temos todas as coisas. Deus não vai fechar a mão para você.
porque em Cristo está garantida a nossa vitória. Nós somos mais do que vencedores. Muitas vezes você vive uma vida aquém do que Deus sonhou para você, do que Ele planejou, do que Ele preparou em Cristo Jesus. Quando Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Ele estava falando de algo extraordinário. Mas eu vejo que muitos de nós precisamos ter mais ousadia, mais fé, mais confiança. Os paralíticos, os cegos, os milagres aconteciam porque os apóstolos criam de verdade no poder que havia no nome de Jesus. Pela fé no nome de Jesus. Use mais o nome de Jesus com autoridade. Use o nome de Jesus com mais fé, para que lá na sua casa os milagres aconteçam. No seu comércio, na sua indústria, na sua atividade, na sua vida pessoal. Exerça a autoridade que Deus já deu para você. E esse poder não está em você, está no nome precioso de Jesus. Exerça a fé preciosa aqui. A palavra diz que Deus provou o seu amor para conosco. Agora, reconciliados com Ele, nós precisamos saber que nós temos à nossa disposição toda a riqueza da graça e riqueza da glória celestial. Agora tem algo que eu preciso dizer aqui. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, o escritor diz lá que nós somos comprados por bom preço. Se fomos comprados, alguém nos entregou, teve que entregar. Se fomos comprados, nós pertencemos àquele que nos comprou. O preço foi bom. E conclui o escritor dizendo lá: portanto, se você foi comprado por bom preço, glorifique a Deus no seu corpo e no seu espírito, os quais agora pertencem a Deus. O seu corpo, meu irmão, minha irmã, o seu espírito não pertence a você, pertence àquele que pagou um bom preço. E lá no capítulo 7, verso 23, ele reforça dizendo: fostes comprados por um alto preço. E Pedro diz lá que não foi ouro e nem prata, mas com o precioso sangue de Jesus, que Ele nos comprou, nos redimiu, nos resgatou com o precioso sangue de Jesus. Vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que dólar, do que euro, qualquer moeda ou bens que exista neste mundo. Ele citou o exemplo, não foi ouro nem prata, que fossem resgatados, comprados, adquiridos, salvos da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E ele termina lá na escritura do apóstolo Pedro, no capítulo 1, que nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por bom preço, alto preço, o sangue de Jesus. Mas para quê? Para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amor é graça, e a palavra diz que a graça de Deus se manifestou, salvífica, trazendo salvação, é verdade, mas também ensinando que eu e você, que fomos salvos, precisamos renunciar aos prazeres mundanos, aos apetites da carne, e viver neste mundo uma vida reta, correta, pia, justa. E mais diz a palavra lá: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação do grande Deus que há de voltar para buscar o seu povo. A graça trouxe salvação, mas trouxe cobrança também. Temos que viver à altura. Aliás, a palavra diz: uma vida digna do Evangelho. Somente deveis portar-vos dignamente. Mas isso é muito, né? Você tem uma conduta, uma postura, um testemunho de vida digna do Evangelho.
que não envergonhe o Evangelho, que glorifique o Evangelho, que honre o nome do Senhor, que mostre que você faz parte de uma igreja diferente, que vive aqui militando pela fé, mas breve vai cruzar os umbrais da eternidade e entrar no céu cantando o cântico da vitória. É um povo diferente, é geração eleita, é nação santa, é sacerdócio real, é povo comprado pelo sangue de Jesus para fazer a diferença aqui e morar no céu um dia. E um ato de hoje nos chama para esta reflexão. Ele pagou um alto preço, um bom preço, para que contigo fosse um só. O corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, o edifício onde o Espírito Santo mora. E eu não posso, e não devo, e não quero abrir mão do amor de Deus na minha vida. De tudo que Ele pagou e sofreu por mim. Eu quero me esforçar para honrar o meu Jesus, para glorificar o meu Jesus no meu corpo e no meu espírito, porque eles são propriedades de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sementes de